com a oportunidade. Não saia do seu lugar, irmãos, a não ser que haja extrema necessidade, não converse com ninguém. Tenho avisos aqui importantíssimos para o final desse culto, em nome de Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui, falar daquele que é digno de toda honra e toda glória. Confesso que fico um pouco tímido e a pressão é grande, porque aqui tem doutores da lei, né? E a gente está só engatilhando, mas o Senhor usa como quer, quando quer, a hora que quer. E nós, como somos instrumentos dele, estamos aqui para fazer a vontade dele. E eu tenho certeza, se ele me escolheu para trazer essa palavra hoje, e ele te escolheu para estar aqui hoje, é porque ele tem um propósito na sua vida. Então fique ligado, não no que eu vou falar, mas naquilo que Deus irá falar com você, que eu tenho certeza que a bênção do Senhor será derramada na sua vida. Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias, capítulo 16 de Mateus, verso 18. Verso 18. Confesso que hoje eu escrevi bastante. Diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lendo essa palavra hoje, e pensando nos dias que estamos vivendo em um evangelho que está sendo cada vez mais suprimido e complicado de ser falado. Estamos vivendo uma época que a liberdade religiosa tem sido suprimida. E a igreja está vivendo os últimos tempos na terra. E vendo este culto acontecer aqui, fiquei pensando, que crente sou eu? E que crente somos nós? Porque vivemos uma época que podemos tudo e não fazemos nada. Falo isso como discípulo do Senhor Jesus Cristo. Podemos fazer culto ao ar livre, evangelizar de casa em casa, evangelizar nas redes sociais, mas muitas vezes eu deixo de fazer. Eu não sei os irmãos. E vendo hoje este culto caminhando, pensei na época dos apóstolos. Os crentes se tornaram inimigo público. Nero enchia os crentes de cera quente. Os crentes eram queimados, dilacerados. E qual era a explicação deles? Não desistiam. A unidade do crente era tão grande que a Bíblia e a história diz que quando eles estavam sendo dilacerados, quando eles estavam sendo queimados, os pagãos, olhando aquela cena, olhando a unidade, de ver que eles não desistiam da fé, não desistiam do Senhor, os pagãos se tornavam crentes. Aí disseram, em síntese, temos que parar a liderança, porque se parar a liderança, o evangelho acaba. Se parar a liderança, a igreja acaba. Mas as portas do inferno não prevalecerão.
Quem é a liderança? Tiago. E o que ele está praticando, promovendo? Ele está escrevendo. E o que Tiago está escrevendo? Tiago está escrevendo: filhinhos, sede pacientes. Jesus está voltando. Lembra que o agricultor planta e espera a seródia para colher os frutos? A vinda do Senhor está próxima. Pega ele, decapita Tiago. E a igreja parou? E os crentes pararam? Não. Tem um tal de Pedro. Aí ele está motivando, ele está escrevendo. E o que Pedro está escrevendo? A carta à igreja era para uma igreja dispersa, estrangeira. Veja o que estava acontecendo. Os irmãos estavam querendo desistir, porque não tinha como explicar as perguntas dos não crentes. Os pagãos não entendiam de onde vinha a fé. Altos impostos, perseguições. Como acreditar neste Deus? Como acreditar nisso? Porque é difícil entender crente, irmão. É complicado entender crente. Hoje não, nós vivemos em alguns momentos bonanças. Mas é difícil, complicado entender crente. Os melhores carros que você vê na rodovia não são crentes que dirigem. Os helicópteros, aviões, muitas das vezes não são de crentes. Como entender crente? Porque o crente ainda bate no peito e fala: o meu Deus pode, o meu Deus é dono do ouro e da prata, e o meu Deus pode todas as coisas. É difícil entender essa situação. É tão difícil entender crente. Você vai num velório de um rico, muitas das vezes, coisa muito chique, dá até vontade de ficar lá. Você vai num velório de um crente, onde a paz reina, está lá a família, está lá os defuntos, e o crente chega: desejamos ir lá, que alegria será. Como ser crente? Como explicar isso? E o que ele está escrevendo? Pedro está escrevendo: irmãos, não desistam. Não foi com coisas corruptíveis que foram comprados. Foi com ouro? Não. Foi com a prata? Não. Vocês foram comprados com o sangue de Jesus. Então vocês não podem desistir. Vocês são geração eleita. Quer dar resposta ao ímpio? Coloque Jesus no seu coração. Fique de boca fechada, que a Deus irá falar por você. Pega ele, prende ele, inimigo público número 1. Olha o currículo de Pedro, porque todos nós temos uma história. Aí olha o currículo de Pedro, chama o inquisitor e fala assim: é só pôr uma cruz na frente dele. Por causa da cruz, ele já negou que era galileu. Pega a cruz, coloca na frente de Pedro. E o inquisitor chama e fala: Pedro, desiste, você não vai ser crucificado. Pedro, cheio de Deus, olha para o inquisitor e diz: eu não mereço ser morto, ser crucificado como ele foi. Voltar atrás eu não posso mais. Então, pega os pregos, coloque a cruz de cabeça para baixo e pode meter o prego, porque voltar eu não volto mais. Este era o evangelho da antiguidade. Este era o preço que se pagava antigamente. E muitas das vezes, no dia de hoje, ficamos emburradinhos, tristes, porque não recebemos a oportunidade de falar neste microfone, que pode levar a minha voz, mas somente até aquela parede. Sendo que Jesus me chamou e te chamou para ir nos confins da terra,
é no meu vizinho, é no meu trabalho, é na minha escola, é por onde eu passar. O Evangelho do Senhor tem que me acompanhar. A minha vida tem que ser uma pregação vivida e viva. É para isso que Deus nos chamou. É para isso que estamos aqui hoje. Eu fico triste, como membro da Vila Nova, há quanto tempo somos, já vimos altos e baixos. Igreja onde tinha que colocar cadeiras para poder caber os irmãos todos. E hoje a gente vê alguns bancos vazios, de pessoas que não sofreram o que os discípulos sofreram, mas se magoaram com a palavra, se magoaram com uma oportunidade que não teve, e que esqueceu que aquele que pregou para nós, aquele que nos motiva a estar aqui todos os dias, morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Morre Pedro, fica Paulo. Paulo agora se torna o inimigo número 1 do Estado. Paulo escreve 2 cartas. A primeira carta de Paulo, na prisão domiciliar, era uma carta a Timóteo. A segunda carta já é uma prisão pública. Diz a história que nessa segunda carta, ele estava na prisão, no porão da prisão, fedosa, sem luz, e ali percebeu que não tinha mais esperança para ele de voltar. Veja que a primeira carta é pastoral, é uma carta de ensino. A segunda carta não, é uma carta motivadora, porque ele sabia que ele precisava motivar Timóteo. Ele sabia que se não motivasse Timóteo, Timóteo não suportaria, porque tinha crentes dentro da igreja querendo matar Timóteo. E ele começou a escrever: meu filho, eu conjuro em nome de Deus, se apega à palavra. Conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que se apregue a palavras, em tempo e fora de tempo, redaguardas, representantes, exortai-vos com toda a linguidade e doutrina, porque virá tempos em que não frearão, não sofrerão ação doutrina, mas tende comigo nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Meu filho, se apega à palavra. A igreja está vivendo momentos de pregações de coach. É assim que fala, não sei se é assim mesmo. Onde recebemos muita massagem emocional para que nós se sentimos o melhor crente do mundo. Onde nós se sentimos que nós somos especiais, mas sabe quem é especial? É aquele que te criou. Nós somos só um grãozinho de areia nessa terra, da qual Deus teve piedade e misericórdia e te trouxe até aqui. No aniversário da minha sogra, o pastor falou uma palavra sobre quando vai fecundar um feto. São bilhões de espermatozoides que podem ser fecundados e virar uma pessoa. E nesse bilhões e bilhões, Deus escolheu você para fecundar o Espírito Santo sobre você. Deus escolheu você para dizer que você é semelhante a Ele.
Deus escolheu você para dizer que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se nós entendermos, irmãos, o que está sobre nós e o que nós podemos fazer através da nossa fé, você vai viver nesses últimos dias da igreja na terra o extraordinário de Deus. Eu tenho pressa de ser abençoado, Senhor. Você tem pressa de ser abençoado? Busque a Ele. Porque Deus tem muito mais para te dar do que você para receber. A história diz que quando Paulo está escrevendo, já a segunda carta, no porão, fedosa, ele vê uma luz dos soldados, e os soldados já descem gritando: prisioneiro Paulo, a sua hora chegou. Paulo parou? Não. Paulo continua escrevendo. Paulo escreve: a minha hora chegou, minha partida está próxima. Estou sendo oferecido por aspersão de sangue. Meu filho, mas combati um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. O que me aguarda agora é a justa coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Não só a mim, mas todos aqueles que temem e que amam a sua vinda no Senhor. Não era só para Paulo. Essa coroa também está reservada para você. Precisamos viver o sobrenatural de Deus. Como o pastor falou aqui, da Maria Mercedes, é uma alma que já foi desta igreja e que por forças maiores saiu. Porque como eu li no começo, ser crente não é fácil, irmão. É todos os dias uma abdicação. É todos os dias, é um não que a gente tem que falar para a nossa carne. É todos os dias querer buscar mais do Senhor. Ainda mais agora, nessa época da modernidade. Ontem minha sogra me mostrou um vídeo de uns robôs que foram ver um jogo no estádio. É coisa sobrenatural, irmão. É chegada a última hora. E Deus não vai deixar ninguém para trás. Mas precisa a igreja se posicionar. Porque senão as pedras clamarão. O que eu estou fazendo como discípulo do Senhor? O que você está fazendo como discípulo do Senhor? Ah, mas eu vou pregar em tal cidade, eu vou pregar em tal cidade. E a Maurilândia? Quem vai levantar para pregar na Maurilândia? É eu, é você. Eu não quero sair por aí pregando. Mas eu quero aonde eu passar nessa cidade, a minha vida ser uma pregação. Vai chegar o dia de todos nós nos apresentarmos diante de Deus. E eu vi uma pregação do irmão, de um pregador esses dias, falou: irmão, dê graças a Deus que você chegar. Vou dar graças a Deus, sim. Mas muitos
serão coroados, terão galardões. Eu quero fazer parte desses. Que não desistiu do amigo, que não desistiu do vizinho, que não desistiu de um ente querido. Porque o pior e a maior satisfação é a sua vida ser exemplo para o seu filho, na sua casa. Por mais que hoje, às vezes, ele não está na igreja, mas eu tenho certeza que na hora que as coisas apertam, o filho de muitas irmãs que estão aqui, ele olha e fala: eu vou pedir para minha mãe orar, porque eu sei que quando ela ora, Deus responde. Mas falta um. Falta o último deles. Falta João. João é o último deles. E o que João está motivando? Em meio à perseguição, ele está escrevendo: filhinhos, tende comunhão uns com os outros, filhos. Ame uns aos outros, meus filhos. Jovens, estou escrevendo a vocês para dizer para vocês que vocês já venceram o maligno. Vocês são fortes, jovens. Filhinhos, é chegada a última hora. Pega, prende-o e joga no fogo. Porém, João, Deus tem um mistério diferente com ele. João sai do fogo e num fio de cabelo dele pega fogo. Mas eles precisam parar a igreja. Então vamos calar João. Vamos mandar João para a ilha de Patmos. Quero ver ele escrever de lá. Quero ver ele falar alguma coisa de lá. Muitas vezes, o inimigo, por não conhecer as estratégias de Deus na sua vida, ele acha que vai te calar, colocando um empecilho, alguém que te falou alguma palavra, que te magoou, alguma coisa que te deixa para baixo. O inimigo tenta trabalhar desse jeito. Mas Deus tinha algo maior com João naquela ilha. Porque quando eles pensaram que calou a igreja, quando eles pensaram que calaram João, lá no livro de Apocalipse, João escreve: irmão, aqui é João, irmão de vocês, irmão das aflições, das angústias. Estava eu preso na ilha de Patmos por conta da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Quando de repente saiu do Senhor, eu ouvi uma voz como a voz de trombeta detrás de mim. Quando eu virei para ver quem era, eu vi 7 castiçais de ouro, e em meio dos 7 castiçais, eu vi um sentado, semelhante ao Filho do Homem, e o seu cabelo era branco como a neve e como a lã, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés brilhantes como latão, o vestido comprido do pé ao pescoço, na altura do seu peito tinha um cinto de ouro, e ele estava falando comigo, como um som de muitas águas, e espada de 2 gumes. Quando eu vi, caí como morto aos seus pés, e ele se aproximou-se, pegou com sua mão, e disse: João, não tenha medo. Sou eu mesmo, João. Eu sou o primeiro, o último. Eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte, a chave do inferno. Escreve o que eu vou te falar, João. Eu conheço as vossas obras. Assim diz o Senhor. É o que é o estrela da manhã. Quem vencer, eu vou dar o direito de comer da árvore da vida que está no jardim do Pai de Deus. Eu conheço as vossas obras e sei, e assim diz aquele que é,
Quem vencer não sofrerá dano da morte, da segunda morte. Eu conheço as vossas obras. Quem vencer, e darei-te de receber uma pedrinha branca com o seu nome, que só ele saberá. Eu conheço as vossas obras. Quem vencer, vestir-se de vestes resplandecentes. Eu conheço as vossas obras. Quem vencer, torná-lei eu como um templo de Deus. Eis que cedo venho, e guarda o que tens, para que ninguém tomar a tua coroa. Nada, ninguém conseguirá parar a igreja. A igreja vai crescer comigo, a igreja vai crescer com você, e a igreja vai crescer sem nós, se nós não fizermos nada. Eu estou disposto a fazer a vontade de Deus. Eu estou disposto a fazer o que for preciso para que mais almas alcancem o reino dos céus. Porque, ó Deus, Jesus não morreu só por mim. Jesus não morreu só pelos meus filhos. Jesus morreu por toda a humanidade. E não vai ser através de mim que eu não vou me calar. Eu não vou descansar até que em mim veja a presença de Deus. Até que em você veja a presença de Deus. Até que os nossos filhos, nossos amigos, nossos companheiros estejam sentados no banco de alguma igreja, sabendo e profetizando e conhecendo a Jesus. Porque nós não podemos nos calar. Nós não podemos deixar e achar que está tudo bom. Não está bom. A igreja tem perdido os vários membros. Aí, enquanto não sai um parente, a gente fala que está tudo ok, está tudo tranquilo. Não está. Jesus conta comigo. Jesus conta com você para povoar o céu. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus continue abençoando o evangelista Minadab, a palavra muito abençoada, digna de toda aceitação, abençoadora, né? Glória a Deus. Eu quero chamar vocês para nós orar, mas deixa eu já dar os avisos aqui que a gente já faz uma oração só e a gente já termina, tá bom? Amanhã tem o NCE dos jovens, às 19 horas. É aqui na igreja, Manuel? Às 19 horas aqui na igreja. A liderança das crianças também avisa.